Então, com essa prece, nós rogamos ao nosso Pai e aos Espíritos amigos o amparo e a proteção para a nossa atividade doutrinária da tarde de hoje. Que hoje nós temos o seu Cirineu, meu sogro querido, que eu amo muito, que ele está com a responsabilidade de passar para nós o trabalho que ele pesquisou. E o tema de hoje é Sede Perfeitos. Então está com ele hoje. Assim seja. Boa tarde a todos os irmãos, boa tarde, boa noite. É dos dois, né? Como vocês viram aí, hoje o tema é em família. É tudo de cá. E foi falado então que hoje nós vamos falar sobre o sede perfeito. Isso aí a gente já ouve há muitos e muitos anos, né? O mestre nos ter pedido para que nós possamos ser perfeitos. Então, alcançando. Alô? Tem que estar mais perto. Esse é o que nós pedimos para nós ser perfeitos, né? Mas o que é esse ser perfeito que o mestre quer de nós? Agora sim. Macedo, eu quero que entenda, né? Então, o que é ser perfeito? São diversos tipos de sentimentos que nós temos que adquirir durante a nossa jornada no planeta Terra, né? Que são as oportunidades que o Pai amado nos dá de ir deixando para trás as nossas imperfeições. Eu sempre digo que o nosso corpo é a esponja do nosso espírito. Então, cada encarnação nossa, a gente deixa um pouco de imperfeições naquele corpo que Deus nos emprestou. E assim nós vamos adquirir tantas e tantas oportunidades de vir à Terra para que possamos adquirir essas condições de ser perfeitos. Que só quando nós tivermos essas condições, nós estaremos mais perto do nosso Pai, e é para isso essa caminhada nossa ali. O Mestre, ele veio com aquele amor dele maravilhoso, demonstrando de que maneira nós temos que agir para abordarmos o nosso próximo. Qual é o tipo de sentimento? Não é porque tu tem entendimento de uma coisa ou de outra que tu chega dando de dedo na pessoa. Tudo é com jeito, tudo é com amor, com doçura e entendimento, né? Que a gente, quando fomos alunos no colégio, não gostava. Quando, na minha época tinha o negócio da régua ainda, os dedos ainda, né? Hoje em dia não tem mais. Mas igual, né? Então se a pessoa chega com mais, melhor carinho ali, a gente aprende parece que melhor. E assim são as leis do Pai, que Ele quer que nós tratemos todo mundo de conformidade com aquele amor que nós precisamos ter dentro do nosso coração. Ao longo de sua trajetória, o Cristo pautou seus ensinamentos pela doçura, pela verdade, para não ferir os novos aprendizes imaturos que eram nós naquela época, e que ainda somos imaturos ainda, mas na época do Mestre nós éramos ainda piores ainda, né? Mas ele veio com doçura para nós, já naquela época. Ele não nos tratou com brutalidade, com prisões. Já a primeira revelação de Moisés, ele teve que usar esse tipo de leis materiais para poder doutrinar, que o povo era muito rebelde na época, né? Qualquer coisa queria brigar. Então ele criou a lei do olho por olho, dedo por dedo, para poder apaziguar um pouco. Aí o Mestre veio trazer o verdadeiro amor, a doçura. Não, como ele disse, não vim destruir a lei de Moisés, vim dar prosseguimento e completar ela, aonde ele nos mostrou a face do amor, né? Jamais Jesus agride para ensinar e ordena onde pode pedir. Então ele não precisou disso, porque o coração dele já estava no ponto como nós precisávamos. Foi ali que ele veio impulsionar essa caminhada da humanidade que ainda não conseguia prosperar bastante. Precisava então de, como mestre, um modelo como foi o mestre para nós, né?
de como devemos pautar nessa caminhada aqui no planeta. A convivência com o nosso próximo. Porque nós precisamos do nosso próximo até mesmo para nós praticar o que nós aprendemos nas leis de Deus. Né? Aquele negócio, não tendo público, eu não tem como fazer nada. Né? Então, nós temos que viver, conviver com nossos desafetos, com nossos que nós amamos também, e tentar tratar os dois lados da mesma maneira. Esse é o mais difícil. É aí que nós precisamos ser perfeitos. Né? Ter a mesma educação, o mesmo sentimento com o nosso próximo, aquele que me ama, e com aquele que é meu desafeto. Até nem precisa ser briga, desentendimento qualquer, ou às vezes tu olha uma pessoa que não fecha no nosso sentimento, né? Mas nem por isso tu vai deixar de lado. Não, vamos botar no nosso currículo do nosso dia a dia também. Né? A linguagem do mestre é ao mesmo tempo austera e delicada. Ele determinar, fazer acreditar em ele, entender e amar ele, só não olharem para ele. Já trazia o semblante da delicadeza e o amor no seu coração. No falar com o próximo, ele já demonstrava isso. Então, ele cativava o próximo daquela época, que eram tudo pessoas mais briguentas, mas sem amor no coração. Qualquer coisinha dava briga. Né? E ele veio naquela época para amainar aqueles corações ainda endurecidos. Né? Já sabendo que eles tinham um pouquinho de leis da matéria, mas faltava o amor. É esse serem perfeitos que ele nos pediu quando estava aí e que nós continuamos também buscando ele. É a nossa meta. Ele colocava as coisas nos seus devidos lugares sem precisar gritar, sem apontar o dedo para nenhum tipo de falha do ser humano. Nunca ele precisou levantar a voz, gritar para ouvirem ele. Ele chegava para o sermão da montanha, que era muito lindo. Né? Ele chegou, sentou lá em cima, numa pedra, e estava aquela multidão em roda dele. Ficaram ali tempo, o dia todo. Ele falando sobre Deus, sobre como devemos agir no nosso dia a dia, qual é o tipo de sentimento que nós temos que usar no nosso dia a dia. E o povo quietinho, sem bagunça, sem nada, prestando atenção no que ele falava. Então ele cativava pelo seu modo de lidar com o coração dele. Claro, nós não vamos nos comparar com o mestre ainda, nós ainda temos que caminhar bastante, como você diz, comer muito feijão ainda para ter na condição do nosso mestre amado. Tá? Mas nada é impossível. E a meta que Deus nos criou é para isso. Ele nos criou simples e ignorantes, mas colocou a certeza do amor dentro do nosso coração e o livre-arbítrio, que através do livre-arbítrio é Ele que vai nos dar os bolos ou nos tirar. Livre-arbítrio, ele é governado por nossa decisão. Senão nós não teria mérito no que nós fizemos de certo. Né? Então tem o estado do livre-arbítrio para nós acertar. Quando não tinha outra opção, calava-se, a fim de que o interlocutor que orquestrava tivesse tempo de pensar melhor. Então, às vezes ele dava a palavra para o grupo, mas ou começava um tipo de contestação ali, ele calmava, esperava, baixava ali, aí voltava tudo ao normal e voltava de novo. Ele não tinha pressa. Por mais que ele pregou mesmo 3 anos da vida dele, só 3 anos que ele não trabalhou conosco. Mas foi o suficiente para deixar toda essa maravilha aí que ele trouxe para nós, né? Demonstrações, exemplos e tudo. Somente quando obrigado a manifestar-se, levantava a voz para ensinar aos tolos o tamanho de suas tolices fantasiadas de
sabedoria. Aqueles que testavam ele, né? Eram os tolos que achavam que eram os grandes estudiosos da humanidade e vinham testar ele com coisas fúteis, e ele saía perfeitamente das situações que colocavam ele, que é o caso daquele exemplo que ele deu através de atire a primeira pedra, né? Lá está o atire a primeira pedra. Quem estiver sem pecado, no que foi obrigado a advertir, ainda assim, sem impor ou humilhar. Então, a mulher adúltera trouxeram, colocaram na frente dele e perguntaram: e agora, mestre, o que fizemos com a adúltera? Que a lei na época toda, a mulher adulta era apedrejada até a morte na frente dos que estavam assistindo. E ele estava baixado, escrevendo, eles fizeram a pergunta para ele. E ele não respondeu, ficou, daí completar de novo. Aí ele olhou, levantou a cabeça para ele e disse: ó, meus queridos irmãos, quem de vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E se calou um momento, continuou escrevendo. E pouco a pouco ele foi vendo. Eles saindo, cada um indo embora, largando as pedras no chão. No momento que todos saíram, ele disse: mulher, levanta, ninguém te condenou, pois eu também não te condeno. Vai se não peques mais. E a partir daquele momento, ela se tornou uma das seguidoras do Mestre. Inclusive, ela terminou seus últimos dias trabalhando com aquelas pessoas que davam aquela doença da época daquela cancerianos, né? E trabalhou o último dia, pegou a doença também, depois de muito tempo. Terminou o dia dela ali pregando para eles o que é sobre o que o mestre, a origem do mestre. Então, com o exemplo, o mestre conseguiu mudar toda aquela corja do Senado que vinha para tentar. E assim tem muitas outras tipos de passagem que eles tentavam, aquela da moeda, outras assim, que eles tentavam. E ele, sem levantar a voz, e só com sabedoria e amor, ele botava para eles a verdadeira razão. Recurso incisivo da verdade, a ordem de Jesus não nos fará perfeitos pela força de suas palavras. No entanto, atesta a importância que a busca da perfeição possui na vida que ele ama. Ele demonstrava que nós estamos aqui numa caminhada de perfeição, porque o Deus nos criou simples e ignorantes para que nós dê a volta da vida da criação, toda a volta e chegue nele de novo. Mas chegue perfeito, fazendo coisas boas, cumprindo as leis que o Pai criou. Que Deus não é que nos pune, o que nos pune é a nossa consciência, porque nós transgredimos as leis perfeitas que o Pai criou. E é por isso que nós chegamos nos nossos erros. Enquanto nós tirarmos esse homem velho de nós, fica difícil, com certeza, mas não impossível. Nós estamos aqui, ó, um dia de chuva, aqui, ouvindo o tema que a gente procurou e achou, para que nós possamos, amanhã depois, no nosso dia a dia, botar na prática alguma coisa, perdoa meu irmão, levando um caído, né? Então, essas atitudes é que nós vamos ser perfeitos um dia, fazendo sentido de perfeição, tendo esse sentimento da paz, do amor dentro do coração, né? O perdão, mas é difícil perdoar, ter 2 e 3 tu está errando, mas agora tu já pode errar e retornar ao certo no mesmo momento, porque nós já temos o conhecimento. Eu sempre conto uma história, não sei se já contei aqui. Um dia eu saía do Banco do Brasil ali, tinha um senhor vendendo o quadro do Grêmio, sabe? Eu sou colorado, eu não sei o que isso aqui é, né? Vendendo coisa do Grêmio, hein? E aí me ofereceu, não quero, bravo, não dei embora.
Mas quando eu cheguei, acho que a meia quadra assim, eu me lembrei, mas o que eu estou fazendo? Que barbaridade! Olhei até feio para ah não, vou voltar, voltei lá. Quanto que é o quadro mesmo? É tanto. Peguei, tá? Fica com Deus. Não, claro que ficou meu erro, mas eu já reconheci que eu errei. Levei o quadro para casa, nem botei fora, guardei, né? Depois dei para um amigo. Mas é para ver que com esses conhecimentos que nós vamos adquirindo, nós conseguimos sim, no momento, travar. E tem validade. Não liberta totalmente, mas é o primeiro passo. Se nós começarmos dessa maneira, já retroagindo no nosso erro, nós estamos num caminho bom ainda, já bom, caminho certo. Tá? Na longa luta da vida, importa que entendamos a ordem dada pelo Cristo a toda a posteridade. As leis que ele deixou é para sempre, são eternas, como é eterno o nosso espírito. Né? Deus criou leis imutáveis. O que muda são as leis do homem. Agora, as leis de Deus nunca ficam velhas. Não existe dizer, não, vamos renovar. Esse evangelho aqui não está muito certo, vamos mudar ele. Não tem como. Porque está calcado na lei divina. E essa não muda, só mudar. Vamos, assim, tentar praticar cada mais vezes essas leis de maneira que não está no nosso Evangelho. Tá? Que é ali, seguindo ali, essas 5 obras lançadas pelo nosso amigo Kardec, é o nosso ABC, do nosso dia a dia. A perfeição é a meta, mas aquele que seja a que transforma a essência, não se limitando a formalidades sociais, porque tem gente que, não, mas a sociedade é assim, não. Nós temos que seguir a regra do coração, a regra das leis divinas. Né? E eu acho que todas as religiões da Terra, cristãs, pregam a lei divina. Né? Dizem, ame, perdoe, cuide do próximo. São leis que Deus criou e que o Mestre nos trouxe para todas as religiões. Umas têm uma direção diferente, mas a meta, a base das religiões é o amor e o perdão. Então, basta nós seguir isso aí. O amor sincero que possa transitar afetos mais profundos aos nossos inimigos, mais encarniçados conosco, e aqueles que são nossos amigos. Não pode ter diferença de tu falar para um ou para outro. Ah, não, esse aqui eu falo melhor porque é meu amigo, o outro eu toco muito. Aí esse é um grande erro. E ele sabe que isso, nós estamos bem sujeitos no nosso dia a dia. Às vezes, desprezar um que tu não tem afeto bom, pretendendo pelo outro. Então, isso também é contra as leis do nosso Pai. São leis do sentimento, que nós não podemos mudar, nós temos que ter sentimento positivo dentro de nós. Tá? E um deriva o outro e assim vai. Como diz no Evangelho, nós temos que cuidar as 2 chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo. Esses 2 é que nós temos que ter nossas flechas apontando para o orgulho e o egoísmo. Porque deles já deriva outros negativos também. Né? Então, por isso que nós temos que seguir os sentimentos de bondade, de paz, de carinho. Né? O carinho, que é o próprio amor, a gente, olha, cativa qualquer, até os animais cativam com amor. Não tem não, os cachorrinhos pequenininhos lá, que eu nem imagino. Eu chego em casa sai desesperada, né, me encontrar. Quando eu saio do quarto de manhã, a primeira que está de cara lá para mim. Isso é o verdadeiro amor. Mais às vezes nos ensina essa prática do amor que nós temos que ter com aquele que nós convivemos no nosso dia a dia, o nosso próximo. Quem é o próximo mais próximo de nós? Nossa esposa, nossos filhos, depois os parentes mais longe. Esses são nossos próximos. Se nós
conseguimos amar, esses aí já está de bom tamanho. E daí nós não vamos errar com os outros. Se eu trato alguém bem perto de mim, minha esposa, meus filhos, meus parentes, eu vou tratar também o outro. E é isso que está discutindo aqui, ó. Que não podemos diferenciar o nosso tipo de amor com o nosso próximo. Nós temos que amá-los da mesma maneira que eu. E esse amar é não querer o mal. Por exemplo, tem uma pessoa que é meio desafeto, está doente no hospital. Deixa que prefere. Não. É o momento de fazer uma oração de coração, que ela melhore, que é assim, e está mandando sentimento positivo, numa dessas, até quando ela melhorar, vai falar contigo alguma coisa. É dessa maneira, nós temos que cativar. Tem até aquela musicazinha, cativar é amar, né? Que às vezes o Paulo até toca aqui na frente. É excelente. Então nós é que temos que cativar o nosso desafeto. O perdão, que o mestre disse, não é que nós temos que andar assim, ó, de braço dado para o nosso inimigo. Não. O perdão é não destilar ódio, veneno na direção dele. Esse é o perdão. Não querer o mal dele porque ele é meu desafeto. Não precisa dar de braços cruzados. Já melhorou um pouco. A saudação indiscriminada e sem preconceito aos que partilham do nosso ponto de vista e aos que discordam das nossas opiniões. Então é igual um para o outro. E é isso que nós inventamos bastante no nosso dia a dia aqui na Terra, né? Às vezes para um tu dá um tipo de atenção, para o outro diferente. Tem que ser parelho, para todos iguais. Quem age dessa maneira está seguindo o caminho para ser perfeito. O mestre falou ser perfeito, mas nós temos diversos tipos de áreas, de linhas a seguir para que atinja a verdadeira perfeição. Exercitai o que existe de melhor dentro de você, afirma Jesus, quando ordena a todos que sejamos perfeitos. Então, não pediu para aquele momento ser perfeito, ele pediu para nós exercitar todos os tipos de sentimentos que nós temos dentro de nós. Deixar realmente o homem velho que só briga, que só odeia, que só fala mal dos outros. Então, ter o nosso outro, ou começar por aí. É para isso que nós estamos numa religião, buscamos aquele entendimento de como ser esse homem novo. Na leitura, na palestra, no estudo, é muito fácil. Agora, a prática, quando sair de fora da porta, é que é o problema. É aí que nós temos que nos policiar no nosso dia a dia, né? Porque o próprio mestre sabia disso aí. Que quando está na harmonia fica fácil. Aqui dentro da casa, cheio de fluido positivo, tu perdoa. Quando sai de fora, já vira um tipo. E é isso que nós temos que cuidar. É esse ser perfeito no nosso dia a dia, na grande sociedade. É aí que nós temos que ter cuidado. E aí o Jesus disse para nós lá atrás, orai e vigiai. Ele não pediu para nós vigiar os outros, vigiar o nosso pensamento, o nosso sentimento, as nossas atitudes. É esse vigiar. Então, para ver que ele era sábio mesmo, naquela época, ele já pensava em tudo, ia dando só uns pitacos assim, momentos de parábolas, porque normalmente naquela época tinha irmãos que não tinham condições nem intelectualmente de entender o que ele falava. Hoje em dia está aí as palavras no Evangelho, tem também na Bíblia, né, para nós ir interpretando ela da maneira da prática. Aí já podemos colocar na prática, né? Porque doutrina espírita a gente nunca se forma. Não pode dizer, não, eu sei tudo, nem falei mais. Não existe. Nós temos que vir mais e mais vezes e vezes. E cada encarnação pegar um pouco mais, voltar lá, estudar mais. Que o estudo não é só aqui, lá em cima também tem. Nós temos que estudar lá, para vir mais preparado, para tentar fazer aquilo que eu determinei que faria
na hora da escolha de reencarnar, em tal lar, com tal pessoa, em tal lugar, né? É a gente que escolhe. A gente eu não pedi para nascer. Grande engano. Foi nós que às vezes imploramos para vir novamente nesse orbe aqui, expiação e provas, para que nós possamos deixar um pouquinho mais das nossas impurezas aqui na Terra, né? O espírito vai ficando limpo e o corpo, ele volta para o pó. O próprio Mestre disse, o que é do pó volta para o pó. O que é de Deus, o que é o espírito é de Deus, volta para Deus. Então não tem essa aí. Hoje em dia nós já temos o conhecimento, né? Nós somos oriundos da perfeição que é Deus. Nós somos parte de Deus, né? Então, se nós sabemos que Deus é a perfeição pura, sabedoria total de tudo, e amor, e bondade, e tudo, claro que Ele nos criou para isso, né? Mas nós é que estamos ainda fazendo carabuço ali, não querer seguir esse caminho correto. Meios foi deixado. Ele não colocou nós aqui nesse mundo aqui cheio de imperfeição para que aqui nós se virasse sozinhos. Não. Tem as religiões, tem as obras, tem o sistema que é feito nas casas, nas igrejas, né? Tem um companheiro, tem o pai que nos orienta desde pequeno para depois fazer na prática. Por isso que eu sempre digo, pais, avós, padrinhos, são grandes responsáveis pelo crescimento dos espíritos que vêm pequenos, cheios de mazelas, e tem que deixar nesse planeta. E se o pai, mamãe, avô não bota neles uma orientação, não encaminha para uma religião, é falido. Porque daí sim vai ser difícil para que aquele espírito complete a sua caminhada nessa jornada que ele veio fazer. Então nós temos uma responsabilidade sempre. Não termina. Enquanto nós estivermos aqui, como se diz, Deus até agora trabalha, Ele cria espíritos aí. Nós não temos, está aposentado, quer ser. Não. Se aposenta, continua. Fazendo aquilo que dá, né? Aquilo que não dá, não faz aí. Não aceitemos para a nossa vida a conduta indigna que é tolerada com naturalidade pelo grande cortejo das pessoas medíocres que vivem apoiadas umas nas outras com as mesmas fraquezas. Eu não vou fazer, o fulano também não faz. Entrar naquela gleba da ociosidade, daqueles que não querem ainda crescer. E por que eu vou crescer? Eu quero. Eu tenho que decidir, a agilidade é nossa. Todos nós aqui nesta sala agora, cada um está num grau de evolução. Não tem ninguém na mesma evolução, né? Então, numa conversa entre amigos, entre nós aqui, nós podemos aprender e ensinar, né? Então, a gente busca as coisas de Deus em todos os momentos da nossa vida. Essa é a vontade divina que nos faz com que nós temos essa chance, né? A existência dos genes divinos em nosso espírito nos impõe o dever de fazê-los ativos em nós, sob pena de aniquilarmos com desejos torpes as gloriosas destinações que poderiam nos fazer espírito a caminho do Pai. Então nós temos esses genes divinos. Vamos aproveitar então, né? Porque nós temos eles ativos, falta nós burilarmos, praticar eles, porque nós viemos à Terra com uma destinação boa. Porque quando nós estamos lá escolhendo, que é nós que escolhemos o que eu vou ser aqui na Terra, como eu quero para me poder resgatar que é o meu eu. Somos nós que escolhemos. Temos o gênio divino. O que falta? Nós despertar, né? Buscar conhecimentos através de estudos, de palestras, até uma conversa entre amigos. Eu tenho um amigo aí que gosta de conversar com ele, que ele me faz bastante perguntas. Ele não é espírito, mas ele está quase virando já, porque eu estou falando pela tua. Não estou impondo nada para ele, sabe? Mas estou dizendo como é que é, mas não pode. Não é assim. Aí eu dou um exemplo, sabe? Ele é querendo, muito interessado em aprender as coisas do espírito. Está no caminho certo também. Né?
Então isso são coisas que nós, com um pouquinho de conhecimento que temos a obrigação de passar para o nosso próximo, que convive conosco no nosso dia a dia, que são nossos amigos que ainda não tiveram o privilégio de conhecer essa doutrina maravilhosa. Nós temos com certeza a obrigação de passar para eles. Tá? Isso tudo faz parte de um ser perfeito, com certeza. Eu só estou achando que são muitas coisas, mas não é muita. Eu já vou para a última aqui, nessa despesa. E aqui, ó, eu vou deixar um lembrete para vocês, para nós vermos como achar essa perfeição no nosso dia a dia. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem. Olha só nessas 4 linhas aqui, quanta coisa nós podemos ter, quanta bondade nós podemos fazer, tudo em benefício do nosso ser perfeito. Porque se amares só aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Né? É fácil tu amar em casa aquele que também te ama, aquele que te cuida, aquele que faz o seu cantinho. Agora quero ir fora desse círculo. Eu sempre digo que Deus foi muito bondoso conosco, muito perfeito, quando Ele nos criou em mini sociedade, que são nossos lares. Porque ali dentro do lar é mais fácil nós aprender a amar. Depois que nós está bom ali, já armando bem dentro do lar, aí nós podemos começar a amar o próximo lá fora. Né? Que o próximo mais próximo de nós são nossos familiares. Esse é fácil, mas vamos treinar ali, para depois sair na grande sociedade. Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Isso o mestre também já falou lá atrás para nós. Então, meus queridos irmãos, é isso, esse tema, esse recadinho que eu vim deixar para todos nós, que eu me incluo junto, não é porque eu estou aqui dentro que eu sou perfeito. Pelo contrário, quem está aqui na frente é porque deve mais, sempre, que tem que buscar entender as coisas, né? Então eu agradeço a atenção de todos e vamos tentar sermos um pouquinho perfeitos, mas olhar as nossas dificuldades maiores que nós temos para ser perfeito no nosso dia a dia, né? E vamos atacar ela. Como o Santo Agostinho dizia, que ele escolhia uma perfeição dele e ia 1 mês, 2 meses, 1 ano, até conseguir ser perfeito naquela perfeição que ele tinha. Depois ele pegava outra. Nós vamos demorar muito para eu, se eu vou fazer isso, vou demorar muito século. Mas é a meta. Muito obrigado pela atenção e um bom domingo para todos. Nós agradecemos de todo o nosso coração pelo seu trabalho de estudo, de pesquisa. Que Deus o abençoe sempre, iluminando para que possa continuar iluminando suas vidas, as pessoas que estão ao seu redor, e continuar compartilhando conosco seus estudos e aprendizado. Nós queremos lembrar também que a palestra de segunda-feira, às 20 horas, nós vamos ter o Lucas Campelo, vai trazer para nós o tema O Consolador Prometido, o papel do Espiritismo no cumprimento das promessas de Jesus. Então, estão todos convidados. Para encerrar agora, então, vamos pedir mais uma vez que todos fecharmos os nossos olhos no corpo físico, para nos prepararmos para o passe espiritual, que será distribuído a todos nós. Eu escolhi uma oraçãozinha do livro A Coragem, de Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel, e eu vou ler para nós essa oração, porque eu achei ela muito bonita. Senhor, não te pedimos a isenção das provas necessárias, mas apelamos para a tua misericórdia, a fim de que as nossas forças consigam superá-las. Não te rogamos a supressão dos problemas que nos afligem a estrada. No entanto,
esperamos o apoio do teu amor, para que lhes confiramos a devida solução com base em nosso próprio esforço. Não te solicitamos o afastamento dos adversários, que nos entravam o passo e obscurecem o caminho. Todavia, contamos com o teu amparo de modo que aprendamos a acatá-los, aproveitando-lhes o concurso. Não te imploramos imunidade contra as desilusões que porventura nos firam, mas exoramos o teu auxílio a fim de lhes aceitemos, sem rebeldia, a função edificante e libertadora. Não te suplicamos para que se nos livre o coração de penas e lágrimas, contudo, rogamos a tua benevolência para que venhamos a sobrestar-lhes o amargor, assimilando-lhes as lições. Senhor, que saibamos agradecer a tua proteção, a tua bondade, nas horas de alegria e de triunfo. Entretanto, que nos dias de aflição e de fracasso possamos sentir conosco a luz de tua vigilância e de tua bênção. Com essa prece, então, nós agradecemos a todos que vieram aqui, inclusive com chuva, mas que possamos ser sempre corajosos e enfrentarmos as chuvas, as tempestades que vierem, porque acima de qualquer coisa nós temos que ter fé, confiança em Deus e coragem para vencer. Muito obrigado e que a paz do Mestre Jesus continue conosco e que possamos levar essa paz a todos quem nós encontrarmos no nosso caminho. Um bom domingo para todo mundo, uma boa semana e que todos fiquem em paz. Que assim seja.